Tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar em casa, sair somente se for muito necessário, sempre usando a máscara, levando o álcool em gel com vocês e respeitando aí a distância entre as pessoas. Hoje eu vou responder o quiz, certo? Na semana passada eu fiz 10 perguntas e hoje eu vou responder elas aqui com vocês. Então vamos lá, tentar fazer do jeito mais prático possível para que o vídeo também não fique muito longo e para que vocês entendam bem as respostas que são mais explicativas. 1. Qual o principal tema trabalhado nas últimas aulas, nas montagens que nós fizemos? O principal tema que nós trabalhamos nas aulas é identidade, A identidade, como a gente viu o nosso rosto, aí a gente fez uma montagem com a máscara, como nós nos identificamos como pessoas, a gente fez uma montagem da nossa comunidade. Então, a identidade são diversas características que formam aquilo que você é, certo? O que você é como pessoa, como você lida com as outras pessoas, como você também identifica grupos, como você identifica, por exemplo, que uma pessoa é de um outro país, ela tem uma determinada identidade. Então, esse é o tema que a gente está procurando trabalhar nessas aulas e nas próximas também, de diversas maneiras. 2. Qual o aplicativo indicado para pesquisa de imagens? Eu indiquei para vocês que pesquisassem as coisas no Pinterest, que é um aplicativo que você tem diversas imagens, porque tem várias pessoas que postam fotos lá e você pode usar de referência para desenhar, para fazer montagem, mesmo outras coisas de design, criação de aplicativos, às vezes até animação de vídeo, assim por diante. Lá tem muitos exemplos, é bem legal, porque tem muitas inspirações artísticas, às vezes até artesanais, de alimento, decoração, uma receita diferente, é legal de ver lá no Pinterest. 3. Qual a ferramenta para cortar imagens? No Photoshop Mix, ele tem algumas ferramentas, que são a seleção automática, que é aquela que você precisa estar conectado com a internet, ele vai reconhecer os seus dados móveis, e aí a partir disso ele consegue fazer a função dele, que é remover os fundos que tem uma cor só. A ferramenta de seleção inteligente, que pega vários pixels da mesma cor ao mesmo tempo, só que aí você tem que fazer manualmente. E também tem a ferramenta de laço. A ferramenta laço é a que você usa para dar a volta, contornar aí o seu objeto, certo? Pergunta número 4. Qual o limite de camadas que o aplicativo oferece? 10. Ele só dá 10 camadas. Entre essas camadas pode ser foto ou texto. O importante é você lembrar que ele só dá 10 camadas. Qual foi a solução que eu apresentei? Fez as 10 camadas, salva o seu arquivo, ele vai ficar como um JPEG na sua galeria. Se você tiver mais detalhes a acrescentar e você já planejou as suas camadas direitinho, é só começar um novo projeto que você vai ter mais 9 camadas para usar, porque a primeira já conta como uma, ok? Pergunta número 5. Para que serve a ferramenta de refinar? A ferramenta refinar, ela serve para deixar o seu corte mais lisinho, tá vendo? Vamos supor que eu estivesse usando a ferramenta laço e eu estivesse cortando aqui para remover a minha parede, para remover o fundo. Quando eu vou usar o refinar, ele tira as rebarbinhas que podem ficar aparecendo, entendeu? Então a ideia do refinar é que ele arrume aquela seleção para ela não ficar tão grosseira. Só que ele faz isso deixando ela meio gradiente. Então é como se ela se misturasse ali com o resto da imagem, ok? Pergunta número 6. Na aula 5, qual a montagem que nós fizemos? Ainda falando sobre identidade, nós fizemos a montagem com as máscaras. Lembra que eu pedi para você tirar uma selfie que desse para ver bem seu rosto, e aí fizesse uma montagem de uma máscara usando texturas diferentes, tanto que eu até coloquei textura de mar e a textura do céu, textura assim entre aspas, mas a imagem do céu num pedaço, a do mar aqui no outro, e aqui no meio era um pedaço como se fosse tecido mesmo, pra gente colocar a nossa máscara digital. Lembrando que é importante usar máscara de verdade em todos os contextos, certo? Número 7. Na aula 6, qual a releitura que usamos e qual o nome original? Nós usamos a obra Operários
E essa obra Operários tem duas coisas que eu queria falar pra vocês, né? Operários é um quadro de 1933 que fala sobre a situação dos trabalhadores na cidade de São Paulo. E isso foi retratado com esse fundo, né? Que tem a indústria, as fábricas, eles são trabalhadores, são diversos rostos, com diversas cores, com diversas expressões. No geral, eles parecem bem abatidos e cansados, e a ideia é realmente essa, mostrar que são pessoas em situação de trabalho que a gente precisa refletir um pouco mais. E o que eu queria falar não é só isso, né? Na verdade, eu gosto de achar informação do tamanho dos quadros sempre que possível. Então, o quadro Operários, ele tem 1,05 metros de largura por 2 metros de altura. Ou é 2 de altura por... Bem, ele é um painel gigantesco, assim, para um quadro, 2 metros é muita coisa. Então imaginem vocês que é uma tela bem grande mesmo. Pergunta número 8. Qual a montagem feita na aula 7 e qual a tela original de referência? Na aula número 7, a gente fez a montagem da comunidade, a gente colocou até a caixa d'água, foi bem bonitinho. A gente fez sobre o quadro Morro de Favela de 1924 e essa tela tem 64 centímetros por 76. É uma tela relativamente tradicional, é um tamanho até comum de tela, na verdade, mas é bem legal vocês saberem o tamanho, então todas as vezes que eu puder falar o tamanho, eu vou falar o tamanho. Número 9. Pergunta número 9. Quais as expressões usadas na aula número 8? Na aula número 8, a gente estava falando sobre a identidade ainda e sobre montagens de expressões. Então, geralmente, né, a gente identifica as pessoas pelas expressões dos seus rostos também. E aí a gente sempre fala, nossa, aquela pessoa tem cara de brava, aquela pessoa tem cara de ser muito alegre, aquela pessoa tem uma cara de triste e assim por diante. O exemplo que eu usei de montagem foi feliz e surpresa. Eu fiz uma montagem com o rosto feliz e fiz uma montagem com o rosto surpreso. Mas, no exemplo, eu falei sobre felicidade, medo, raiva, tristeza, nojo e surpresa. Essas foram as expressões que eu falei pra vocês, porque aí dava essa liberdade de vocês escolherem e vocês não precisavam fazer o mesmo que eu. Última pergunta número 10. Qual a artista responsável pela obra que estamos usando de referência? Então nós temos aqui a obra Operários e Morro de Favela, que são todas da artista Tarsila do Amaral, que é uma artista brasileira. E aí eu anotei algumas coisas que eu acho legal falar pra vocês. Ela nasceu aqui em São Paulo mesmo, numa cidade chamada Capivari, no interior. Ela era considerada uma pintora modernista e eu vou colocar alguns quadros conforme eu for falando aqui, ok? Ela pintava muitas coisas sobre o Brasil, ela tem diversas séries de quadros bem brasileiros e aí provavelmente, né, eu vou falar e as mais famosas são Abapuru, de 1928, A Cuca, de 1924 e ela tem diversas outras obras como Carnaval em Madureira, O Mamoeiro, O Pescador, Caipirinha, A Família, Manacá, entre outros. Então, ela tem diversas obras aí. Dá pra gente até tentar trabalhar mais novas releituras, ok? E pra curiosidade de todos, né? Aí, ela nasceu no dia 1º de setembro de 1886 e faleceu em 17 de janeiro de 1973, ok? Então, muitas das obras que são, assim, dessa série mais brasileiras, né? Não especificamente, mas algumas que a gente usou, elas são aí dessa década de 1920, 1930, são mais ou menos as datas de Morro de Favela, Negra, Abapuru, Antropofagia e assim por diante, ok? Então é isso, eu espero que vocês tenham acertado bastante, porque aí quer dizer que vocês estão prestando bastante atenção na aula e que estão anotando, que estão gostando e estão participando, ok? Se vocês quiserem deixar uma sugestão dentro de várias obras que eu mostrei aqui,
pode comentar nos comentários qual que você gostou mais, qual você acha mais legal, mais bonita, mais colorida, qual que você gostaria de fazer uma releitura. É só deixar aqui nos comentários que eu tô sempre lendo tudo que vocês colocam e procuro ajudar vocês. Se você quiser fazer alguma outra montagem inspirada em qualquer obra que eu mostrei aqui da Tarsila do Amaral, novamente, é legal usar uma artista brasileira porque a gente se identifica com os mesmos temas que ela. Se você quiser fazer uma montagem e depois me mandar via WhatsApp, você pode, que não tem problema nenhum. Dúvidas? É só deixar aqui nos comentários. Terminou, fez a sua atividade, envia pra mim via WhatsApp. Muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo e tchau!